Bom dia, segunda-feira, dia 23 de setembro. Nós temos dois momentos marcantes no céu. O primeiro é agora, bem no meio da manhã, 8h58, que é um contato um pouquinho difícil entre a Lua em Gêmeos e Saturno no signo de Peixes. Bom, ontem a Lua ingressou em Gêmeos, né? Bem ali no começo da manhã. Mas ontem a gente teve outros ingressos, né? Foram sequências de ingressos: Lua em Gêmeos, Sol em Libra, Vênus em Escorpião. Depois que ela ingressou em Gêmeos, ela ficou um tempinho fora de curso, né? Quem assistiu às previsões ali, né, as reflexões semanais, viu que eu falei um pouco. Então, ela ficou um pouquinho fora de curso, começou lentamente a aumentar a influência, então mais ontem à noite e durante a madrugada, agora no início da manhã também, a gente vai sentindo um pouco mais o impacto dessa quadratura com Saturno. Bom, é uma configuração bastante complexa, né? Uma quadratura de mutáveis, com a Lua bastante agitada em Gêmeos. Então, duas coisas que são importantes. Primeiro, evitar fazer as coisas correndo, assim, né? Porque a Lua em Gêmeos, ela tem um pouco dessa pressa, dessa ansiedade, e isso pode levar a prejuízos mesmo, né? As coisas não saírem como você programa, pensando em resultado final. A segunda coisa é o nível de confusão. Como a gente tem essa correria, essa ansiedade presente com a Lua em Gêmeos, quando se encontra numa quadratura a Saturno, é possível várias coisas incomuns, confusas, né, mal entendidos acontecerem. É uma influência altamente prejudicial para início de atividades, né? Principalmente aquelas que são muito importantes, né? Eu sei que todo mundo trabalha, todo dia a gente está em pleno movimento produzindo as coisas, mas se o assunto for muito importante, programe para um outro momento. E se não der para programar, tenha bastante atenção, tá? Para não escorregar um pouco nos mal entendidos, não falar uma coisa ou outra e entender outra, ou também se enrolar, assim, né, nas complexidades para solucionar as coisas, né? Se perder um pouco aí no nível de complexidade, tá? Então, apesar da Lua em Gêmeos ter naturalmente um ritmo mais acelerado, quando encontra com a quadratura com Saturno, esse movimento ele fica bem instável, ele prejudica um pouco do humor, mas muito provavelmente por questões de problemas, né, coisas que vão surgindo atrapalhando o fluxo normal dos assuntos, tá? Então, assim, o que eu recomendo é vocês não intensificarem isso, né? Então, o momento perfeito é às 8h58 da manhã. Gradualmente, a Lua vai diminuindo essa influência desafiadora conforme as horas vão avançando e ela vai se aproximando da conjunção a Júpiter. O momento perfeito em que a Lua chega no mesmo grau em que está Júpiter é às 19h38. Então, principalmente à tarde e ali o final da tarde e início da noite, até chegar esse momento, 19h38, tende a ser muito mais fácil do que amanhã. Então, a gente tem momentos bem diferentes nessa segunda. Amanhã começa bem confuso, enrolada, enroscada mesmo, hein, com as coisas. Depois vai aliviando mais. Se você conseguir programar as suas atividades para o período da tarde, as mais importantes, pode ser mais fácil para fluir, né? Agora, gente, Lua está em conjunção com Júpiter em Gêmeos, então essa agitação, um pouquinho dessa ansiedade continua presente. Só que aí a gente já tem um movimento que favorece muito mais no sentido de oportunidades. E até aquelas pequenas mudanças que a gente vai aplicando nas atividades que a gente estiver realizando, fluem mais facilmente. Júpiter é um benéfico, e mesmo que em Gêmeos ele não esteja num ponto super forte, né? É o ponto do detrimento dele, do exílio. Não é uma influência que vai criar mau humor, ao contrário, ela cria uma espécie de otimismo um pouco mais elevado, leveza, descontração, né? Então a gente tem muito mais facilidade em conciliar as coisas, em misturar um pouquinho as coisas, né? Por isso que o período da tarde da segunda é muito melhor até o início, no meio da noite, né? 19h38, tá? Aí, gente, o que vai acontecer? Depois desse momento, gradualmente a Lua vai diminuindo a influência, mas assim, 8 e pouco, 9 e pouco, ainda a gente tá sentindo um pouco mais dessa influência da conjunção ainda, né? Só que aí ela vai começar a se aproximar de um aspecto mais difícil com Mercúrio. Esse momento perfeito do ângulo de 90 graus vai ser na madrugada do dia 24, terça-feira, 5h13 da madrugada. Então, se você costuma ficar acordada na madrugada, se você trabalha durante a madrugada, aí já vai ter que ter atenção, principalmente se você utiliza utensílios. Podem ser utensílios assim, equipamentos manuais, um computador, um celular, o que for, tá? Qualquer coisa, instrumento, utensílio, máquina que você use aí para realizar trabalhos, tem que ter atenção, tá? Bom, a gente tem aqui um pouquinho mais de dificuldade em fluir com as coisas de uma maneira mais técnica, né? Então prejudica um pouquinho mais. E a comunicação, então também se você estiver estudando, né, você vai perceber um pouquinho de dificuldade para se concentrar, né, no que você estiver realizando, né?
Mas uma quadratura de Lua com Mercúrio não é tão pesada como com Saturno, né, que acontece agora pela manhã, tá bom? Então se programa aí para você ter um resultado melhor nessa segunda e aí terça eu volto pra gente falar um pouquinho mais sobre o dia. Ótima segunda, até amanhã.